Só quem está feliz de verdade, está na casa de Deus. Diga um amém mais forte. Amém! Igreja animada, pastor Fábio animado, né, irmãos? Está preocupado em bater a cabeça, mas a altura está certa ali. Deus é bom conosco, o Senhor tem sido fiel. E eu peço a você que abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 17. Eu sei que os irmãos têm um tema, mas hoje eu fiquei sabendo do tema. Acredito que foi o próprio Deus que não permitiu a gente saber, para não ficar preocupado e trazer uma palavra dentro do tema, porque seria bom. Mas ainda assim o Senhor já havia plantado algo no meu coração, o que eu quero, em rápidas palavras, poder compartilhar com a amada igreja em nome do Senhor Jesus. Eu sei que a igreja está em festa já há dias, hoje é domingo, e pregamos ontem em Tapetininga, num congresso de irmãs, hoje pela manhã em Campinas, na igreja do pastor Marco Efraim, e não tive tempo de descansar, e viemos para cá. Então se a voz também um pouco aqui falhar, irmãos, não repara não, e vai entendendo porque nós estamos aprendendo o Senhor, estamos fazendo a obra de Deus, amém? Gênesis capítulo 21, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Ajuda, Jesus. Quem tiver e clamou misericórdia, ajuda aí, irmão, amém? Quero agradecer ao pastor Fábio, a Michele, que me contratou para estarmos aqui, pela confiança da igreja. Deve ser o 3º ou 4º congresso de irmãs que a gente prega aqui. E agradecer a serva do Senhor, Cleide, Carminha, amém? A parabenizar vocês de oração, em nome de Jesus, por tudo que vocês têm, na verdade, orado, clamado. E a gente tem que saber, irmãos, que a igreja está de pé por causa da oração, amém? E se existe uma coisa que o inferno não pode prevalecer, não é só porque Jesus disse, mas é porque existem pessoas clamando e orando, e eu sei que Deus tem resposta e tem respondido cada um de nós. Quem tem sede de resposta de Deus aqui nessa noite, levanta a mão. Gênesis capítulo 21, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Amém? Quem pode se assente dando glória a Deus? É a palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu vou repetir a pergunta que eu já fiz aqui. Quem está com sede de resposta de oração? Quem já teve oração respondida aqui, levanta a mão para glorificar. Exalta o nome do Senhor. A Bíblia é muito clara aqui em dizer que Deus ouviu o choro de um menino. Para todos nós que sabemos a história de Agar, sabemos que muitos pregadores gostam de falar de Agar por um lado um tanto negativo. Mas me permita dizer e olhar por um outro olhar para a vida de Agar. Agar foi uma mulher, irmãos, que não tinha nada a ver com Abraão não poder gerar. Agar não tinha nada a ver com Sarai no momento não poder gerar. E Agar é colocada na história de Abraão e Sara por uma tramóia, por uma artimanha de Sara, por na verdade Abraão não entender, porque ele sabia a promessa que Deus tinha dado para ele, e Deus havia dito que daria a ele um filho, que desse filho com Sara viria uma grande nação. Mas ele começa a dar ouvido para uma mulher que também sabia que Deus tinha prometido, mas ela não tinha noção da dimensão da promessa que Deus tinha dado para Abraão. Então ele começa a dar ouvido para quem na verdade não sabia nada da promessa que ele tinha. Já prestou atenção que às vezes você vai falar para alguém sobre o que Deus tem com você e a pessoa volta a rir na tua cara? Já prestou atenção que você vai falar o que Deus tem feito, ou o que é que Deus tem para você, e a pessoa volta a dizer para você: você está louco? Às vezes até mesmo, irmão, dentro da casa de Deus. Por isso às vezes eu não posso comentar, eu não posso dar ouvido para quem não sabe o que Deus me prometeu. Só eu sei o que Deus quer e vai fazer comigo para a glória e para louvor do nome de Deus.
chama a serva Agar para poder estar deitando-se, gerando um filho. Porque o código de Hammurabi daria para, na verdade, Sara, o direito de conceber uma serva ou uma escrava para o marido, para dar continuidade. Então ela o concedeu. Agar não tinha nada a ver com a história, mas ela foi colocada naquilo, numa precipitação de Abraão com Sara. E ela, na verdade, fica grávida. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Agar e Agar engravida. Mas Agar recebe algo de Deus e agora grávida, ela começa, diz a Bíblia, a desprezar Sara, sua senhora. Aí o clima fica esquisito dentro de casa. Mas Agar não está sofrendo de algo que nós vemos acontecer hoje na igreja. Tem pessoas que não podem receber uma bênção. Tem pessoa que não pode receber um cargo ministerial. Tem gente que não pode receber coisa de Deus, que começa a olhar para os outros de cima para baixo. Tem gente que não pode receber promoção na empresa. Tem gente que não pode comprar um carro novo, que começa a olhar todo mundo de cima para baixo. Essa miséria tem que acabar para a glória de Deus. Quem quer que essa luta tem que acabar, levanta a mão e agora o nome dele. A serva escrava agora começa a se achar que está montada na carne seca, como diz por aí. Agora eu posso alguma coisa. E ela se esquece de quem era ela. E ela começa a olhar para Sara desprezando. Irmãos, eu vim com uma palavra profética para o teu coração. Tem gente olhando de cima para baixo só porque recebeu uma promoção, um cargo, um ministério. Mas Deus vai abater a soberba para a glória e para o louvor do nome dele. Levanta a mão para o céu, por favor, porque Deus vai abater o espírito de soberba da igreja e nós vamos viver na humildade. Se tem uma coisa que agrada a Deus, eu me alegrar com a bênção do meu irmão. Mas aí quando eu receber, irmãos, tem uma coisa que a gente não ouve pregar e precisa a igreja ouvir. Tudo que Deus te dá, Ele te deu para você dividir, para compartilhar. E quanto mais Deus te der, mais humilde se veja, menor se veja, porque tudo vem dele e tudo volta para Ele também. Eu quero crer que nessa noite, com a tua mão levantada, por favor, Deus vai quebrar o espírito da soberba. Deus não tem esse negócio comigo e contigo. O que Ele quer é você se alegrando com a vitória do teu irmão. Por favor, levanta a mão para o céu comigo nessa hora e diga: Deus, repreende o espírito da soberba. Põe por terra a glória e louvor. Se tiver intimidade com o irmão do teu lado, fala para ele: quando receber a bênção, irmão, não me despreza não, viu? Quando receber a bênção, não despreza não, viu? Porque Agar desprezou, irmãos, simplesmente Sara, que seria a mãe de Isaac, que a qual Deus tinha uma grande promessa. Quando alguém te despreza, desconsidera quem você é, não sabe quem você vai ser, mas não tem problema. O olhar de Deus está na tua vida hoje, nessa noite. Só quem está recebendo, levanta a mão para adorar. Vai, crente, adora! Não tem problema, porque Agar está grávida e está te desprezando. Você ainda vai gerar Isaac, para a glória e para o louvor do nome dele. Tem coisa vindo para você. Ai meu Deus, estou sentindo a presença dele aqui. Mas a soberba vai cair por terra e Deus vai exaltar o humilde. Deus vai abater o soberbo, mas vai exaltar o humilde. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia! Irmão, tem gente que não pode ter uma coisinha a mais. Ai meu Deus, Deus está falando comigo aqui que está travando uma batalha com o espírito de soberba em nosso meio. Deus vai te abater, crente. Eu sei que você não ouve isso, mas Deus vai abater. Cuidado aonde você está empinando o nariz. Agar começa a desconsiderar. Aí o clima fica complicado. Não dá para fazer mais nada. Aí Agar, sabe o que ela faz, irmãos? Ela foge
para o deserto. O propósito de Deus para Agar é que ela ficasse lá. Mas ela não fica. Porque, irmãos, olha, eu vou voltar a falar. Porque o que tem de penina por aí, zombando e afrontando só porque tem mais de dois, você não tem nada. Ora, canta, é prova e a sério. O que tem de gente te afrontando só porque pode, só porque manda, ou porque tem dinheiro, ou porque tem uma influência na igreja, ou porque pode fazer isso, aquilo, outro. Mas eu vim aqui te dizer, você vai gerar Isaac, você vai gerar Samuel, você também vai gerar algo tremendo, no nome de Deus ser glorificado na tua vida. Ora, manda, caia, sé. Será que tem alguém aqui crendo que Deus também vai te dar Samuel, que Deus também vai te dar Isaac, e que o nome dele vai ser glorificado? Porque tudo, irmãos, que é gerado na precipitação, Deus não está no negócio. Aleluia! Tudo que eu gero sem orar, porque Sara não foi buscar. E hoje está na moda, você começa a namorada para depois orar, né? Não é assim o negócio? Não é vamos orar para depois namorar. Vamos namorar para depois orar. O que merece a própria. Eu estou fazendo a gente rir, irmão. Mas depois casa, fica com problema. E não adianta mais orar para consertar, não. Porque casamento é até o final, viu? E nós temos que acabar com essa miséria, irmão, de crente, divorciando, separando, casando 2, 3 vezes. Está errado, está fora da palavra. Deus quer! Até o fim, meu compromisso. Ora, mandarábia, solta. Fala o teu irmão aí, ó. Vamos orar primeiro, viu? Fala pra ele, vamos orar primeiro. Ura, solta. Amor, né, que é maraço. Irmão, não sou eu não, é Deus que está falando. Vamos orar primeiro. É por isso que os relacionamentos começam e terminam. Porque não orou, não buscou a Deus. Se tivesse buscado a Deus, eu tinha falado, irmão, e você estava feliz. Mas Sara e Abraão precipitou. Ô, irmão, por favor. Você não vai gerar Ismael hoje aqui nessa noite não, viu? Quem quer gerar Isaac no tempo de Deus, na hora de Deus, na maneira de Deus? Quem quer gerar Isaac da maneira que Deus vai dar, da maneira que Deus fala? Mas ela despede e irmãos, e ela se precipita e manda e vai lá, Agar grávida. E ela foge para o deserto. Esse deserto de Agar, irmãos, foi um deserto que ela criou. Porque quando eu fujo do propósito de Deus, eu abraço o deserto. Fala, teu irmão, não foge do propósito de Deus não, viu? Pode não, hein? Não vai entregando cargo sem orar não, irmão. Não vai entregando ministério sem falar com Deus não, sem ter certeza. Todas as vezes que você fugir do propósito de Deus, você vai abraçar o teu deserto. Irmão, eu sei que eu estou pregando uma coisa que você estava dizendo, que palavra no último dia, mas é essa. Você vai entender, Deus vai falar com você. A gente precisa admitir, irmãos, que tem deserto que somos nós que criamos. Depois não adianta ir na hora não. Porque comprar no cartão, varão, ô varoa, se enviar em dívida para depois ficar pedindo para Deus mandar dinheiro para pagar, não vai adiantar. Vai orar, vai buscar a Deus. Vou fazer uma coisa dentro da vontade do Senhor. Mas tem uma coisa, irmãos, que Agar, ela, naquele deserto que ela criou. Ô irmãos, Deus está falando aqui. Se essa mensagem for só para uma pessoa, eu já ganhei a noite, não tem problema. Se Deus quer exortar você antes de Ele mandar algo que Ele vai mandar para a tua vida aqui, não tem problema. Deus precisa falar com você, que criou o seu próprio deserto. Deus está mandando dizer para você, eu vou te dar uma segunda oportunidade para você sair dele e sair na minha presença. A gente precisa entender o que foram coisas que o clima foi a gente que criou. Foi você que criou o clima no casamento. Foi você que criou o clima no noivado. Foi você que criou o clima na igreja. E você precisa entender que a responsabilidade é tua. A Bíblia diz que Deus encontrou Agar ao lado de uma fonte. E Deus faz uma pergunta para Agar. Olha aqui para você entender. Olha o que Deus fala. Agar, serva de Sarai,
Primeira coisa, irmãos, olha só, eu vou repetir para você entender. Agar, serva de Sarai, é Deus falando com ela, é ou não é? Deus está dizendo assim: ô Agar, não esquece não que você é escrava ainda, que você é serva. Aleluia! Deus! Fala teu irmão, não esquece quem é você não, irmão. Esquece quem Abaixa o nariz, decala a mão, aleluia! Eu não posso esquecer quem eu sou. Sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia diz que ela está lá e Deus fala: Agar, serva de Sarai. Deus já está trabalhando na mente de Agar, tentando lembrar ela de quem ela era. Você sabia que tem deserto que a gente passa, que Deus quer lembrar a gente de quem a gente é? Porque uma coisa acontece comigo com você, sabe o que é? A gente mentir para a consciência. Tem hora que eu estou fazendo algo errado e eu fico dizendo: não, não é errado. Aí você fica dizendo para você: não, não é tão errado assim também não. Não tem problema.